Olá pessoal, eu sou o André Rosso e neste canal a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, sobre preparação para concursos e em especial para o processo seletivo de praticante prático. Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje, retomando uma longa série de tempo sem postar nada aqui no canal, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. O que eu, André, faria hoje se eu quisesse me tornar prático dos portos no Brasil no próximo processo de seleção. Fiquem comigo até o final para a gente ter essa ideia, essa panorâmica, e você que sonha em um dia se tornar um prático do porto, de alguma zona de praticais do Brasil, fique comigo até o final. Pois bem, o último processo seletivo ocorreu com a abertura do edital em 2012, e na data de hoje, quando eu gravo esse vídeo, dia 15 de março de 2026, já se passam aí praticamente 14 anos, 13 anos e meio, para ser talvez mais preciso. A prova escrita se deu no dia 5 de janeiro de 2013, essas datas a gente nunca esquece, porque foi nesse processo seletivo que eu fui aprovado, depois de um longo processo aí de preparação, de seleção e treinamento. A gente também não pode esquecer dessa parte. Eu me tornei prático aqui no Porto de Salvador em março de 2015. Então fazem exatamente aí, né, completei agora recentemente, no mês de março corrente, eu completei 11 anos como prático aqui no Porto de Salvador. Minha história muitos conhecem, mas não custa nada relembrá-la. Eu fui da Marinha, entrei na Marinha por concurso público, lá nos idos de 1981, quando eu, na verdade, eu fiz o concurso em dezembro de 1980, ainda com 13 anos, e entrei no Colégio Naval já com 14, em fevereiro, né, eu faço aniversário em dezembro, e eu comecei e segui a carreira ao longo de praticamente 30 anos. Passei para a reserva em 2010 e fiz o processo seletivo de 2011, bati na trave ali, muito por problemas meus, e a gente pode até conversar disso num vídeo futuro. E em 2012, num processo seletivo que apareceu de forma até meio que inesperada, eu acabei sendo aprovado aqui para Salvador. Depois de prático, ainda em 2015, eu fundei, junto com mais 2 amigos, o curso Pilot's Nest, que continua semi-ativo, né? Nós demos uma parada justamente porque, depois de tantos anos sem ter um processo seletivo, naturalmente a procura diminuiu e a gente nunca fez questão de fazer muito marketing em cima da profissão, porque a gente acredita que as vocações elas devem ser descobertas por si e que a profissão tem atrativos suficientes que independem do marketing. A vocação do curso sempre foi levar a melhor informação para aqueles que têm um sonho, né? A gente sempre se propôs em realizar sonhos. E aí até o nome do curso, Pilot's Nest, o ninho dos práticos, porque a gente sempre pensou em acolher, né, os pretendentes a essa belíssima profissão de prático, né, de uma forma muito humana e muito preocupada com o desempenho, né, muito preocupados com o desempenho de cada um dos nossos alunos. E assim foi durante muitos anos em que nós mantivemos turmas ativas, tanto em Salvador, né, ambiente natural, aqui onde nós exercemos a profissão, aqui eu e o Jean, que eram os 2 sócios práticos do curso. Nós tínhamos um terceiro sócio, Costa, que dava mais da parte de legislação, ele também é oficial da Marinha, da minha turma da Marinha. Então, abrimos turmas em Salvador, inicialmente, logo na sequência, no ano seguinte, 2016, em Brasília, e já em 2017 ou 2018, no Rio de Janeiro. Então, funcionamos nessas 3 cidades há alguns anos, aí veio a pandemia e a partir de 2021 não tivemos mais turmas presenciais. Nós encerramos as turmas presenciais no início da pandemia, continuamos com turmas à distância, porém, a gente percebeu que aí depois de praticamente 10 anos sem ter processo de seleção, a procura diminuiu muito e não valia mais a pena nós dedicarmos o nosso tempo e esforço, porque as turmas simplesmente não se formavam. Estamos agora em 2026. Há cerca de um ano atrás, em 2025, a DPC, a Diretoria de Portos e Costas, publicou uma nota dizendo que iria colocar em revisão a bibliografia do concurso. Eu vou chamar de concurso aqui, mas entendo que é do processo seletivo.
E essa bibliografia, a gente sabe bem, e quem não sabe vai procurar saber, é a base, literalmente, de todas as questões que são feitas as provas. Então, muita gente se colocou em compasso de espera. Então, por isso, o motivo do nosso vídeo, porque nós vamos conversar o que eu faria hoje caso eu quisesse me preparar para um futuro PSPP. Então, a primeira coisa é identificar quais são as matérias que são realmente essenciais. E aí a gente precisa olhar um pouquinho para o ambiente legal que cerca a profissão. Então, é uma resolução da IMO, a 960, que dá uma balizada no que são os conhecimentos aí desejáveis que o prático tem que ter. Eu costumo consolidar esses conhecimentos na parte super mais importante do que é essencial, que o prático, todo prático precisa saber navegar, manobrar e não bater. Então ele precisa conhecer regulamento, precisa conhecer navegação, precisa conhecer manobra e, claro, para exercer sua profissão, todos precisam dominar o jargão, a linguagem específica dessa profissão. Então, o vocabulário marítimo, seja ele em português, seja ele em inglês, também precisa ser dominado. E aí eu chamei a atenção para um outro ponto importante, que é o domínio da língua inglesa. É claro que aqui ninguém precisa ser um nativo para tentar a preparação, tentar o processo de seleção para prático. Eu tenho vários colegas práticos que são de nível intermediário para avançado, mas não são nativos. Então, se eu agora, sem um edital na praça, fosse e com uma perspectiva de revisão ampla, porque se fosse pequena, acho que já teria saído. Com um ano sendo cozinhado, certamente a diretoria de Portos e Costas, que capitania todo esse processo de seleção, ela deve estar considerando uma ampla revisão do material bibliográfico. Claro, consequentemente, do conteúdo programático, porque são anexos à Norma 12, a norma da Autoridade Marítima que trata sobre o serviço de praticagem, que não é mais Norma 12, agora, se eu não me engano, é a Norma 301, acho que é isso. Quem souber, bota aí nos comentários, vamos nos manifestar. Então, a Marinha é a nossa consolidadora da bibliografia, do conteúdo programático, ela exerce a regulação da profissão depois e, claro, conduz o processo de seleção. Isso, para mim, é uma chancela de qualidade. Eu passei praticamente 30 anos naquela instituição e confio muito no que a Marinha sempre entregou em termos de lisura, de honestidade, de qualidade, e isso pode ser e deve ser um alento, a você que quer iniciar o processo e desconfia, que sempre ouviu falar que a profissão é de pai para filho, que tem peixada, que é um jogo de cartas marcadas. E eu posso dizer a você com toda tranquilidade, segurança e pureza de pensamento que não é um jogo de carta marcada, não é um jogo de pai para filho, não é nada que tenha uma tendência. Pelo contrário, é um processo liso, amplo e que coroa o mérito de quem estuda, de quem esforça, de quem aprende, de quem consegue superar obstáculos e seguir no processo de seleção. Então, dito isso, vamos pensar aqui o que é importante para você se orientar aos seus estudos. Então, a primeira coisa é, qual é o seu nível de inglês? Se ele está abaixo do intermediário, é importante que você eleve esse nível para pelo menos intermediário, porque seguramente, independente da revisão bibliográfica que se faça, muita coisa certamente ainda será em inglês. Nós temos uma deficiência grande de publicações especializadas em português. E quando são, tratam-se muitas vezes de traduções que não são exatamente as melhores traduções. Eu costumo dizer para os alunos que o idioma mundial da navegação é o inglês. E por ser um idioma vivo, praticamente utilizado em todos os cantos do mundo para o exercício da profissão, ele sofre uma evolução muito rápida que, às vezes, no nosso idioma, em português, a gente não consegue capturar.
muitos termos ficam sem uma tradução específica, e aí eles são adaptados e ficam muitas vezes fora do contexto, sendo muito importante, às vezes, você recorrer ao contexto original, né? Muitas expressões não têm paralelo na língua portuguesa, então você conhecer e ter um domínio melhor do inglês é muito importante. Além disso, a parte de navegação, manobra e uso de rebocadores certamente continuarão sendo cobradas. E aí eu procuraria identificar na literatura passada cobrada na bibliografia o que perdura, né, o que pode perdurar, o que foi atualizado, quais são essas atualizações e quais publicações surgiram em complemento a essas, né? Infelizmente, nos processos de seleção anteriores, o conteúdo programático e a bibliografia não contemplavam grandes obras, ou muitas obras de ship handling, né, de manobras de navios. Eu acho que isso era uma coisa, mas aí é uma opinião pessoal, que poderia ser revista. E por falar em revista, se você está nos acompanhando até esse ponto aqui no vídeo, considere seriamente a possibilidade de se inscrever aqui no canal, né, de deixar o seu like, de comentar, porque é esse tipo de envolvimento, de engajamento que vai, nos motivar a fazer novos e futuros vídeos. 2, ajudar esse canal a crescer e se tornar mais relevante, trazendo boas informações para quem precisa. Então, continuando, né, melhorando o inglês, começando a estudar manobra e rebocadores, eu incluiria, né, navegação, e aí eu veria o que nós temos, além do MIGINS, Navegação em Ciência e Arte, no mercado nacional, né, que poderia ser cobrado em prova, parte de navegação eletrônica, de equipamentos mais modernos, né, nós temos algumas obras, até em português, que foram lançadas aí relativamente recente. Claro, meteorologia, porque esse é um assunto que nós temos uma boa bibliografia, que já está consolidada nos processos seletivos anteriores, né, que é o livro Meteorologia do Vargas e Lobo. Então, eu estudaria, né, veria qual é a última edição e tomaria isso como base e complementaria com alguma parte de legislação. Parte de inquérito, eu acredito que não deva sair, a parte afeta mais a vida do prático, com certeza, o RIPEAN fluvial, né? E, claro, o próprio RIPEAN, o Regulamento Internacional para Evitar Alvoamentos no Mar. Eu colocaria o RIPEAN, né, na verdade, como um estudo diário de leitura fluida, até que eu conseguisse decorar todas as regras que importam, né, que são as 38 primeiras e mais alguma coisa dos anexos. Porque isso sempre é cobrado com muita, vamos dizer assim, com muita intensidade nos PSPPs, né? Não raras vezes nós temos 10, 12 pontos em 70, ou seja, quase aí 20%, quando chega a próximo de 12 pontos, né? Botar aí 16% da prova numa publicação muito pequena frente a outras tão maiores que são muito menos cobradas. Então, eu digo que é o melhor custo-benefício. Então, para a gente relembrar aqui as nossas dicas, eu melhoraria meu inglês, eu estudaria um pouquinho de legislação, incluindo principalmente o RIPEAN, começaria a entender de navegação, de manobra e de rebocadores. E, claro, eu havia me esquecido, passando pelo arte naval do Maurílio Fonseca, porque é a base do conhecimento do jargão profissional. Não é pouca coisa, mas é execuível. Tanto que eu estou aqui falando com vocês, já com tantos anos de profissão e tendo passado aí por um processo seletivo rigorosíssimo, que foi o processo seletivo de 2012. Bem, se você gostou do vídeo, né, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e eu conto com um comentário e sugestão, o que vocês querem ver aqui no vídeo. Usem o campo de comentários para isso e até um próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência.